Manutenção de propósitos. O homem é um ser muito complexo. Somatório das suas experiências passadas, tem no inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Do acúmulo destes valores resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que realizar, inclinando-o numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho. O resultado natural deste processo é uma mente confusa, buscando claridade. São problemas psicológicos aguardando solução. Torna-se-lhe imperiosa a adoção de propósitos para saber o motivo da confusão mental e entender os problemas antes que tentar solucioná-los superficialmente, deixando em aberto novas dificuldades deles decorrentes. A solução de agora pode satisfazê-lo por momentos, porém, se não são entendidos, eles retornam por outro processo, permanecendo na condição de conflitos a resolver. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Examiná-lo com imparcialidade, na sua condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, mediante uma honesta compreensão. É a forma segura de entender, portanto, de o perceber e digeri-lo convenientemente, sem dar margem a novos comprometimentos. Sem tal experiência, se está tentando burlar a mente, qual se deseja saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir lá, de conhecer-se pessoalmente. Esta é uma conduta de quem somente busca informação sem interesse pelo conhecimento real, desde que se nega o esforço do deslocamento até o lugar em pauta. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejam-se apenas informações verbais, sem mais profundas consequências. Todos os problemas existentes no homem, dele mesmo procedem, das suas complexidades, da dominação do seu ego. Normalmente, em razão do próprio passado, das tentativas de manter os propósitos de autoconhecimento sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucesso pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades do começo da empresa e pelo desinteresse em libertar-se dos conflitos. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. Talvez não se seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente, ao invés de empenhar-se por atirá-lo fora. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento,
da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Desta ação consciente de que se impregna o homem, o homem se planifica interiormente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos perturbadores da personalidade e da vida. Aqui, nessa parte que muitas vezes a gente pensa que o autoconhecimento exige muito esforço, eu sempre me lembro que também desenvolver pessimismo, desenvolver vários outros processos demandam muito esforço, é que a gente não percebe. No dia a dia, anos após anos, vivemos muitas vezes em frequências de criação dessas complexidades que acabam nos perturbando, que acabam nos atingindo. E aí, muitas vezes, mudar esse espírito parece que é um esforço enorme, mas nós já tivemos de construí-lo e nem percebemos o quanto aquilo demandou da gente. E muitas vezes a mudança ela acontece num espaço de tempo menor do que foi para aquela construção. Então, não que seja fácil, não que não demande nenhum tipo, mas esse esforço, ele é resultado de uma escolha, e muitas vezes ele traz o ganho que a gente realmente precisa para crescer e se desenvolver e ir para um lugar psicológico bem melhor. Tem um ponto que eu achei bem bacana nesse texto, foi, né, primeiro já começando pelo título, manutenção de propósitos. Já é muito profundo. Só pelo título a gente já tem uma noção, no nosso processo, quanto que nós devemos valorizar esse ponto. E acho que é interessante, primeiramente, a gente perceber toda a nossa trajetória evolutiva. Claro que a gente não tem plena consciência, mas já houve muita caminhada por muitos reinos, por experiências, e tem muito para frente também. Tem muito galgar novos e novos universos. E aí, esse tema me veio muito forte, a própria experiência que a Diva estava contando para a gente. A gente tá, né, ela estava contando essa predisposição para adentrar e conhecer um outro mundo. E, né, que a Diva ela foi em uma escola e eles até parabenizaram essa possibilidade. Então, a manutenção de propósitos é essa abertura para a gente adentrar em outros mundos, em questões que nós temos, em que nós sentimos aquele anseio de conhecer, mas aí vem a questão que a Joana coloca, que é a firmeza. Tá tão consciente desse nosso processo evolutivo que nós temos que ter uma alegria em conhecer questões novas, termos uma alegria em estarmos galgando, se reformulando. Então, a manutenção de propósito está muito ligada com esse aspecto de sermos felizes nesse vir a ser, sabe? Então era isso. Opa, Jair. Não, você praticamente falou, porque justamente isso, essa manutenção de propósito, ele fala do autoburilamento. Esse autoburilamento você nunca quer, então você falou a palavra mágica, essa alegria, essa vontade de querer seguir em frente para levar esse autoburilamento e essa manutenção de propósito, tal como nós estamos aqui. Todo dia, toda hora, nós estamos sempre nesse alto, porque nessa manutenção de propósito do autoburilamento. É só isso. Nessa parte aqui, ela traz, para que se mantenha o propósito de si mesmo... Ai, peraí.
Para que se mantenha o propósito do entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Examiná-lo com imparcialidade. Tem até um psicólogo, que é o Gabor Maté, ele chama de diálogo compassivo. E a Joana, em outros livros, no Plenitude também, ela vai trazer esse lugar que ela nos convida à meditação das situações, dos fatos, da vida, dos nossos pensamentos, e ela nos convida a meditar sobre isso. E aqui ela traz de novo e ela dá a forma de fazer isso. Então, ela nos ensina um método, ela nos convida a meditar sobre determinados fatos de forma imparcial. Olhar para aquele lugar, para aquela situação que nos tomou, muitas vezes de raiva profunda, de desânimo, olhar para aquilo de forma imparcial e procurar entender o que aquilo me trouxe, por que aquilo está em mim. E aí ela fala sem acusação, né, dentro de um processo que é meditativo e que muitas vezes a gente não reflexiona sobre as situações do cotidiano que vão nos trazendo um autoconhecimento. E fazer isso, de fato, com uma situação de, como ela chama, de imparcialidade, na condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, mediante uma honesta compreensão. Aí ela fala, é uma forma segura de entender, portanto, de o perceber e digeri-lo convenientemente, sem dar margem a novos comprometimentos. Então, nesse momento, a Joana nos traz uma metodologia de vida, ela nos convida a começar a pegar e perceber esses fatos de uma forma integral, trazer para o exame maduro e consciente, para a gente ir à medida do caminho, das percepções, e se burilando, e se percebendo, e a cada dia, né, nesse processo evolutivo tão bonito. Então eu achei interessante, porque aqui ela nos dá um método, uma forma de vivenciar esse entendimento de si mesmo. Nossa, eu fiquei com tanta raiva na situação, por que eu me senti assim? Mas sem ficar, eu já estou de novo com raiva, e nem ficar, a culpa é do outro. Ela nos chama a examinar. Por que eu senti isso? O que isso me trouxe? E o que eu quero? Ir se examinando, se percebendo numa condição madura. Então eu achei muito bonito, porque nesse lugar ela trouxe exatamente uma das formas que ela vai trazer ao longo da coleção toda, que ela chama de meditação em torno de si mesma. É bem legal. Esse ponto que você trouxe, Ina, da condição do fato que é, e aí examinar com a mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, eu lembrei de uma experiência. Eu tive acho que já faz um bom tempo, eu já compartilhei aqui, que foi em uma comunidade em São Paulo, uma comunidade oriental. E era um curso de uma semana, a gente ficava imerso lá. E nessa comunidade, tudo funcionava por uma metodologia que eles chamavam Kenshan. O nome dessa comunidade chama Yamagishi. E aí, esse Kenshan era o seguinte, ele era uma metodologia para você analisar, é o termo que eles usavam, né? Buscando ver o fato como ele é. Então, tinha esse exercício que era exercício da raiva, onde cada um trazia uma experiência e depois a gente ia analisando que aquele fato, o que ele causou na pessoa. Né? Então, era bem esse ponto que você colocou, que não estava vendo, o outro culpado, ou foi essa situação, era mais o que eu julguei dentro daquele fato que me causou raiva. No momento que a gente compreende qual foi o gatilho que desencadeou a raiva, isso é de uma profundidade imensa, sabe? Quando a gente ia se aprofundando, e percebia
a raiz do que trouxe a raiva, ele trazia uma compreensão de muitos e muitos outros fatos, que lá no fundo estava a mesma raiz da raiva. E com isso, nessa experiência, absolutamente tudo era baseado em Khin-san. A gente ia fazer um trabalho coletivo e depois tinha Khin-san, onde a gente ia analisando vários julgamentos nossos, percebendo a raiz deles, sabe? Então isso é muito, muito profundo mesmo, esse aprender a se autoanalisar. Mas as pessoas têm muito medo disso, né? Ela fala aí também, né? Assim, de não querer... Eu não entendo muito bem, assim. Ela tem uma frase aí que ela fala sobre dos conflitos, que as pessoas às vezes não querem sair de dentro dos conflitos. Tem alguma coisa sobre isso aí que eu entendi. E eu vejo, assim, que às vezes as pessoas vão repetindo as experiências no decorrer da vida, né? E não vão fundo para descobrir por que aquela experiência, volta e meia, ela volta, né? No decorrer da existência. É como se, assim, a gente tivesse vários probleminhas, né? E alguns a gente vai ticando lá, esse eu passei, esse eu passei, esse eu passei. Mas tem um ou um outro que são permanentes na vida da gente. Volta e meia, ele aparece, né? Ele aparece até numa roupagem diferente, como o Ismael falou, que a gente vai procurando e encontra lá o cerne da questão, uma roupagem diferente, mas é aquele problema. E ele vai passando ali pela vida da gente, e a gente meio que a gente vê mais os efeitos do que a causa. A gente fica mais nos efeitos do que a causa. A gente não consegue ir lá na causa do problema, né? E ir na causa do problema deixa, às vezes, a gente até meio sem fôlego, vamos dizer assim. Não, eu quero descobrir a causa do problema, mas aí você parece que entra num pânico, não sei direito, e não vai na causa do problema. E aí fica de novo nos efeitos e não vai na causa. É interessante eu vejo isso. Em termos práticos, assim, o que eu vejo muita melhora em relação à humanidade, aos processos evolutivos, né, do ser humano, na minha época de criança, adolescente, a gente não falava muito em refletir sobre os sentimentos, pensar o que a gente está sentindo, né, nas nossas emoções, e a gente ia guardando coisas, né, e explodia aquela panela de pressão em alguns momentos, sem a gente ter a menor consciência. Eu não sei, eu falo no geral, mas existem pessoas que já buscam esse autoconhecimento, tem essa percepção há muitos anos. E hoje eu já vejo essa preocupação nas crianças, né, em validar os sentimentos, porque através desse sentir e a vivência, ela passa por essa etapa, né? A gente vive, a gente age, a gente percebe o mundo, a gente sente, né? Então, antigamente, o sentimento era muito anulado. E a gente sempre tinha um culpado, né? Eu não sei, isso eu carrego muito assim. Sempre alguém tinha, caiu a tapioca. Aí a gente tinha que justificar. Minha filha estava aqui no ProNB, foi virar a tapioca, caiu tudo. Ela, mas eu tentei não encostar para não vazar, e caiu tudo, não sei o quê, dentro do pote. E aí você fica se justificando, querendo... Aconteceu, mas é uma justificativa muito pessoal também, né? Você não quer errar, você não quer sentir que você falhou, você não quer... São tantas coisas, mas o que eu quero pontuar é isso. A gente está começando a educar as crianças para uma percepção mais integral do ser, sabe? Eu lembro na escola que eu trabalhei, a última escola, a gente já estava fazendo trabalho de meditação, trabalho de autoconhecimento, assim, de reflexão, de dar uma parada, depois do recreio, ficar no pátio, buscar se conectar antes de voltar para a sala. A gente já tinha alguns trabalhos que mexiam nessa parte, né? E
Se a gente começar desde pequeno, vai melhorando um pouco, eu acho, os conflitos no futuro. Dentro disso que está sendo conversado, o que eu percebo que tem vindo muito é um aspecto que na psicologia é chamado de sombra, que muitas vezes são aspectos que a gente deixou ir ou nem percebeu, porque eles foram colocados ali por serem considerados inadequados, diante do nosso conjunto, do nosso coletivo, da sociedade em geral. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar esses lugares que às vezes nem são tão ruins, como, por exemplo, o medo de errar, porque muitas vezes a gente vive em ambientes que o erro ele não é tolerado. Quantas vezes a gente viveu aspectos onde o erro, pequenos erros, eram punidos muitas vezes com violência física. E isso vai trazendo todo um movimento de não acessar esse lugar, porque ele traz dor, ele traz a gente acessar uma falta de perfeição, né? Então, às vezes a dificuldade não é em si nem com o que aconteceu, mas com a crença que a gente tem sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente se depara com uma situação onde a gente sente inveja. Não, mas eu não posso sentir inveja, porque essa é a primeira informação que chega para a gente. Você não pode sentir isso. Isso é pecado, isso é inadequado. Mas você sentiu. E aí, como você lida com isso? Você diz, não posso sentir, só fico na negação e deixo de lado, mas aquilo não vai deixar de existir porque você disse que você não pode sentir. E isso é com a raiva, isso é com o erro, isso é com a inadequação. Então, muitas vezes a gente não quer lidar com esse lugar de parar e dizer assim, por que eu senti inveja? O que tem ali que eu queria? E muitas vezes o que tem ali não é algo que nem é negativo. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que eu queria fazer e há muito tempo eu me neguei a fazer. E era importante para mim. E isso é um processo individual de cada um olhar para si e perceber o que aquilo quer dizer para ela. Porque os eventos, eles não vêm de graça, eles vêm com a graça de se revelar, de se permitir. Então, quando a gente começa a tentar ver qual a graça daquela situação na minha vida, no meu processo, a gente começa a se tornar mais compassivo, porque quando o outro sentir inveja, a gente já não vai dizer para ele que aquilo é ruim, que aquilo é inadequado, porque eu já não neguei em mim. Eu já tenho a capacidade de acolher o outro e dizer, isso acontece. Como que a gente pode construir juntos uma situação melhor? Aí a gente já tem a capacidade de acolher o outro. A gente já não está mais num processo de negação em si, e isso não vai se repercutir no outro. Se a gente não se permite errar, a gente não vai permitir o outro errar. Então, eu acho muito bonito tudo isso, que ela está nos convidando a olhar para esse lugar em nós, porque o que a gente cura na gente, a gente cura na sociedade, a gente se torna mais tolerante, porque a gente se percebe do tamanho que a gente é, com as nossas imperfeições, e não mais num lugar de culpa, de julgamento, num lugar que a gente é. E que a gente pode não ser, mas num processo de crescimento, num processo amoroso, de percepção das próprias sombras, das próprias faltas de interesse. Esse ponto que vocês colocaram sobre que a gente não tem realmente o costume, as próprias crianças agora estão sendo colocadas mais em situações em que elas possam se analisar. E eu percebo isso também. Né? E um ponto que me toca muito são as escolas. Eu cada vez mais acredito que as escolas, elas vão, aos poucos, nesse processo da regeneração, incluir ali aquelas vivências, aqueles trabalhos para se desenvolver emocionalmente, não só o intelectual, porque agora se dá muita ênfase ao intelectual, à cognição, de um ponto de vista de uma linha lógica, racional, e se trabalha
pouco, quase nada, com a emoção. Então, eu percebo que cada vez mais está vindo propostas para que as crianças elas trabalhem com meditação, com processos meditativos, com yoga, né? Então, tem a comunicação não violenta que estão sendo incluídas em escolas, ideias de pensamento sistêmicos, ou mesmo tem um trabalho do Dalai Lama, que são para as escolas, que foi um grupo de budistas tibetanos muito ligado com essa linha de pensamento ocidental, e eles construíram todo um programa para ser incluído nas escolas de desenvolvimento emocional. E a gente vê isso em muitas outras formas, né? O Sai Baba com a educação das virtudes, aonde vai se trabalhar mais com a emoção, a compreender as emoções que estão sentindo, sabe? Opa, Tchai. Não, já deu a hora. Ainda tem 1 minuto, meu amigo. Bom, por exemplo, tem um referencial meu, Paulo de Tarso, né? Ele fala, alegrai-vos com quem se alegram e chorai com quem choram. Ou seja, chorar, em virtude da nossa posição, não chorar com quem choram é a coisa mais fácil que tem. Agora, alegrar-se com o sucesso do outro, isso que a Vina falou, sem despontar uma pontinha de inveja ou de despeito, ou qualquer coisa assim, é muito difícil. É o mundo que nós vivemos. Então, quer dizer, na dor, no sofrimento, como todos nós sabemos o que é sofrimento, nós somos solidários. Mas na hora do sucesso, nós não conseguimos ainda entender, em virtude da nossa evolução. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, esse trabalho de autoconhecimento, para justamente aparar essas arestas que hoje foi uma aula muito rica, no sentido de nos orientar qual o caminho a seguir, é só isso.